Olá, nesse vídeo nós vamos continuar abordando o assunto da diferença entre vida eterna e reino. Nós já falamos em vídeos anteriores, uma série de vídeos a respeito primeiro da corrida e da coroa, né? Falamos também numa série mais ampla a respeito da diferença entre a primeira ressurreição e a ressurreição geral. Você pode conferir no playlist aqui do Escriba essas mensagens, esses vídeos de estudo. E concluímos no último vídeo o assunto da primeira ressurreição à luz de 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo por excelência da palavra de Deus que trata do assunto da ressurreição dos santos e também da ordem de ressurreição de todos os homens, já que como 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20, deixa claro, como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, em sua própria ordem. Agora, com a graça de Deus, amados irmãos e todos os inscritos aqui do canal, nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas tocando a partir de hoje um outro tema muito importante dentro da palavra de Deus, que é o tribunal de Cristo. Porque entender o assunto do juízo de Deus sobre a sua casa é um assunto muito importante. E eu espero que com a misericórdia do Senhor, como eu vim orando antes de começar o vídeo, certas questões possam ser esclarecidas. Tem alguns irmãos me escrevendo, fazendo perguntas a respeito de alguns assuntos ligados a tudo que a gente tem falado aqui. E eu quero dizer que nós vamos dar continuidade a responder essas perguntas naquela playlist de perguntas e respostas. Se Deus permitir, não vai demorar muito para que nós possamos gravar alguns vídeos. Mas o assunto do Tribunal de Cristo em si já esclarece muitas das dúvidas de todos que têm aqui perguntado algumas questões que ficaram por responder. Então, nós vamos ver também que esse assunto do Tribunal de Cristo está muito interligado, está relacionado com tudo que a gente vinha falando. Então, começando por hoje, vamos falar sobre essa questão, sobre esse grande tema da palavra de Deus, o Tribunal de Cristo. Então, vamos usar alguns versículos da palavra, para poder embasar o que vamos dizer aqui. O primeiro deles é Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, espero que você possa fazer uma leitura na sua própria Bíblia, tomar nota desse ponto e depois poder ir lá estudar a palavra. Conferir, examinar as Escrituras. Capítulo 10, versículo 30, diz assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu a retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Outro versículo é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse é o versículo, na verdade, chave do nosso estudo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Certo? Então vamos começar. Como uma palavra assim, inicial dentro dessa questão, eu gostaria de dizer que essa questão é muito mal entendida no meio da igreja hoje. Nesse livreto que eu estou usando por base para falar desse assunto, tenho aqui um livreto da autoria do nosso irmão Délcio Meirelles, e também tem uma mensagem do nosso irmão, já compartilhada sobre essa questão,
que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder acessar e ouvir, se você ainda não ouviu essa pregação e esse ensino. Eu vou deixar aqui o link na descrição abaixo. Mas eu estou usando por base esse livretinho do nosso irmão Delcio Meirelles, chamado O Tribunal de Cristo. Futuramente, com a permissão dele, uma parceria, nós vamos publicar essa obra dentro de uma antologia escatológica, que é uma compilação de vários outros pequenos livros abordando temas correlacionados que nós estamos preparando para publicar em um único volume. Mas nesse livretinho, né, o irmão Delcio já começa levantando essa questão que eu quero colocar aqui também. Esse assunto é muito mal compreendido no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ordena que nós possamos ensinar, né, tudo o que ele nos tem ordenado. Toda a verdade de Deus deve ser conhecida, deve se tornar conhecida, primeiramente e principalmente do povo de Deus, e também, né, de todos aqueles a quem o Evangelho é pregado, né, a quem o Senhor ordenou que fosse pregado o Evangelho. Só que, embora essa responsabilidade de anunciar o Evangelho esteja sobre os filhos de Deus, os próprios filhos de Deus muitas vezes não compreendem os assuntos importantes dentro da palavra. Se limitam a simplesmente lerem uma porção, às vezes fora do contexto, às vezes não considerando o propósito por aquela passagem foi escrita e fazem aplicações das mais variadas formas, produzindo doutrinas sem fundamento. Então, uma das coisas que é muito mal entendida é a responsabilidade dos cristãos. É que os cristãos, embora sejam eternamente salvos, como nós já vimos aqui em vídeos passados, você pode conferir nessa playlist aqui, a salvação é um dom gratuito de Deus e não é possível perdê-la. Todavia, parece que alguns vão para um extremo de, assim, então, isentar o cristão de toda e qualquer responsabilidade, porque tudo que ele precisa já foi feito por Cristo na cruz. E nós, na verdade, quando nós analisamos com cuidado a palavra de Deus, nós vemos que não é assim. Então, a primeira questão que o nosso irmão levanta aqui, eu vou estar lendo e comentando com vocês, é: o cristão será julgado? Ou seja, será que existe algum julgamento para o cristão? Para o Filho de Deus, genuinamente regenerado pelo Espírito Santo? Alguns pensam que não. Mas será que é isso que o Novo Testamento ensina? Então ele diz assim, ó: muitos filhos de Deus nem sabem o que é o tribunal de Cristo e ficam grandemente assustados ao ouvir falar desse assunto. Eles aprenderam que o verdadeiro crente em Cristo nunca mais entra em julgamento. Em parte, isso é verdade, mas as 3 citações que mostramos acima, né? Ele havia citado 2 versículos, 2 dos quais nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Hebreus 10, 30 e 1 Pedro 4, 17, que nós vamos citar mais para frente, né? Mas o irmão já havia citado aquele versículo onde Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. Hebreus 10, 30 fala: o Senhor julgará o seu povo. E 2 Coríntios 5, 10 diz que nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olha, se não há julgamento nenhum sobre os cristãos, o que nós vamos fazer com essas 3 passagens? É certo que o Senhor Jesus disse que aquele que crê, aquele que ouve a sua palavra e crê, né, nele, tem a vida eterna e não entra em juízo. O Senhor falou isso lá em João capítulo 5. Mas ali é o juízo eterno. Ali está falando de juízo no que tange a condenação eterna. O cristão nunca pode entrar no juízo que condena alguém por causa de seus pecados ao lago de fogo eterno. Não pode, porque Cristo já pagou tudo por ele. Cada pecado da vida dele já foi julgado no Calvário. Cristo é a oferta pela transgressão.
e com seu sacrifício perfeito e eterno logrou uma eterna redenção para aqueles que depositam a sua fé nele. Mas isso não indica que não haja nenhum tipo de julgamento. Não há juízo de condenação eterna sobre os filhos de Deus. É a isso que Cristo se refere. O juízo da morte eterna, porque o texto de João 5 fala: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então você percebe pelo contexto de João capítulo 5 ali, a partir do versículo 20 a 29, onde essa ideia é colocada pelo Senhor Jesus, onde esse ensino é colocado por ele, você percebe que o juízo que Cristo menciona ali é o juízo eterno, é o juízo que levará os homens à morte eterna por não crerem, por se rebelarem contra o Filho de Deus. Desse juízo o cristão está livre, ele já passou da morte para a vida. Mas isso não indica que não tenha nenhum outro nível de julgamento, exceto esse que é eterno, sobre os cristãos. Nós vamos ver que há sim. Há sim. Os 3 versículos que foram citados aqui na obra do irmão Delcio, que nós lemos 2 aqui na palavra, e apesar de eu já ter citado 3 aqui, provam isso muito bem. O Senhor julgará o seu povo, Hebreus 10, 30. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, né, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E 1 Pedro 4, 17 diz que há um juízo, mesmo antes do tribunal de Cristo, há um juízo que começa até mesmo pela disciplina de Deus sobre o seu povo já, que é chamado de juízo governamental de Deus, a disciplina de Deus sobre o seu povo, mesmo agora. E Pedro diz que esse juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, o julgamento de Deus é um fato. Deus julgará o mundo, mas o juízo de Deus, o julgamento de Deus, começa pela própria casa de Deus. É Pedro que diz isso. E ali não está falando ainda do julgamento do tribunal de Cristo, mas sim de um julgamento imediato por meio da disciplina de Deus para purificar o seu povo, mesmo agora. Por fim, ainda depois, o tribunal de Cristo, para que cada um receba galardão ou disciplina na era vindoura. Enquanto o versículo de 1 Pedro 4,17 fala de um julgamento por meio das situações que acontecem, das tribulações que sobrevêm à vida dos cristãos, esse é um julgamento purificador de Deus sobre a sua casa, nesta era agora, os outros 2 versículos, o de Hebreus 10,30 e de 2 Coríntios 5,10, fala de um julgamento no tribunal de Cristo, na inauguração do reino milenar, para que recebam os cristãos ou galardão ou disciplina pelo mal que fizeram estando nesse corpo. Então você vê que há julgamento de Deus sim sobre os cristãos. Não há um julgamento de juízo eterno para condenação eterna. Como Jesus disse em João 5, desse os cristãos já passaram. Mas ainda resta o julgamento presente agora, por meio das tribulações, para purificar a nossa alma pelo fogo da tribulação, purificar a nossa fé, a fim de que nossa alma seja plenamente salva, né? E assim nós tenhamos um viver digno do Senhor, para não sermos por Ele reprovados na sua vinda. E há o julgamento final. O julgamento final que eu digo aqui não é o juízo final do trono branco, há o julgamento final sobre os cristãos no tribunal de Cristo, na inauguração do reino milenar, onde cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então Deus julga seus filhos nessa vida presente, disciplinando-os pelas tribulações. Deus pode também julgá-los, e irá julgá-los, no tribunal de Cristo, não no que tange à vida eterna ou à condenação eterna, mas ao galardão ou à disciplina que se seguirá durante a era do reino. Nós vamos ver isso vai ficando mais claro conforme nós vamos falando. Então vamos continuar aqui a leitura.
São inúmeras as passagens encontradas no Novo Testamento com respeito ao julgamento que aguarda os verdadeiros filhos de Deus. Não se trata de pessoas não regeneradas, que nunca foram transformadas pelo Espírito Santo. Paulo mesmo se inclui entre os que serão julgados quando ele diz: importa que todos compareçamos. Todos nós devemos comparecer. Essa é a palavra de Paulo em 2 Coríntios 5:10. Compareçamos, ele se inclui. Acaso Paulo não era salvo? Se aqueles que dizem que não há nenhum julgamento mais sobre os cristãos, porque já passamos da morte para a vida, como Jesus ensina em João 5, então já não entra mais em juízo, e o único juízo que existe é o juízo eterno, então Paulo estaria errado aqui. Mas é óbvio que o apóstolo inspirado não está errado. É que Paulo não está falando do juízo do grande trono branco para vida eterna ou condenação eterna. Ele está falando de um tribunal aonde os cristãos, os que são regenerados, serão avaliados, não com relação ao destino eterno, mas com relação à disciplina ou a galardão. Escritores evangélicos ensinam também que o tribunal de Cristo não tem nada a ver com os pecados e conduta dos cristãos. Alguns ensinam, que naquele dia apenas os feitos positivos dos crentes é que serão manifestados e recompensados. Entretanto, lendo o mesmo texto que citamos, que é 2 Coríntios 5, versículo 10, descobrimos que Paulo também declarou que cada cristão receberá o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele não disse apenas o bem, mas também o mal. Veja só, porque existe sim, por exemplo, o Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário a respeito desse assunto, ele diz que, de fato, os cristãos aparecerão no tribunal de Cristo para que cada um receba o seu grau de galardão, já que haverão níveis de galardão. Haverá níveis de galardão. O galardão não será o mesmo para todos. Como o Senhor Jesus deixa bem claro em Lucas, na parábola das minas, dizendo que alguns terão autoridade sobre 10 cidades, outros sobre 5 cidades, outros terão autoridade sobre 2 cidades, e aí mostra a diferença de galardão no gozo do Senhor, quando ele vier aquele dia. Mas a gente tem que perceber uma coisa. Não há só a diferença de galardão, como se todos os cristãos fossem receber apenas galardão em níveis que sejam maiores ou menores. Também há disciplina no tribunal de Cristo. Irmãos, como que a Bíblia fala disso? Em futuros vídeos nós vamos falar um pouco mais dessa disciplina na era do reino, do que é chamado de dano da segunda morte, embora a gente já comentou aqui em outros vídeos de uma forma mais resumida, mas nós vamos falar de forma detalhada sobre isso. A disciplina. Existe disciplina. E lá, quando os cristãos comparecerem, 2 Coríntios 5:10 diz que nem todos receberão apenas o bem, como se fossem níveis de galardão. Alguns vão receber o mal que fizeram também. Sem dúvida, o Novo Testamento, continuando aqui o texto, ensina que o crente em Cristo não entrará em julgamento, que fala do juízo eterno, e que já passou da morte para a vida. Isso está lá em João, como a gente tem falado aqui, capítulo 5, versículo 24. Mas aqui precisamos ter muito cuidado para não forçar o ensino da palavra de Deus. Devemos lembrar que existe uma diferença entre dádiva, presente, feito por graça da parte de Deus, e galardão. Galardão é recompensa, e recompensa tem a ver com mérito, tem a ver com obras. Crendo no Senhor Jesus, recebemos a justificação, provamos o novo nascimento e ganhamos a vida eterna. Nunca mais podemos perdê-las. São nossas possessões eternas, tais dádivas, em Cristo Jesus.
Elas nos foram dadas gratuitamente por Deus. Todavia, a palavra de Deus nos adverte com respeito à prática das boas obras e da necessidade de uma conduta coerente com a nova vida que recebemos. Estas coisas serão julgadas pelo Senhor em sua vinda, quando comparecermos diante do seu tribunal. Aqui não tem a ver com condenação eterna ou vida eterna, e sim com a conduta ou a obra. Conduta e obra de cada um. O caráter e a obra de cada um depois de salvo. Agora nós precisamos, para poder clarificar isso, tocar num outro ponto aqui. Quando a Bíblia fala de tribunal de Cristo, o termo usado ali para a palavra traduzida tribunal no grego é uma palavra bem específica. E nós vamos estudar isso agora. Para isso, eu queria que vocês pudessem me acompanhar em mais duas passagens. Uma delas, conforme a gente já viu, vamos reler, é 2 Coríntios 5:10, né, que diz aqui: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A outra é Apocalipse, capítulo 20, porque existe muita confusão a respeito desse assunto. Então, em Apocalipse, capítulo 20, depois do fim do milênio, né, quando acabar o milênio, depois que Satanás for jogado no lago de fogo, que toda a rebelião for devidamente tratada, então no versículo 11 está escrito assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, que aqui é Hades no grego. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E aqui já deixa bem claro que morte e Hades são seções separadas. Existe uma seção do mundo espiritual chamada morte. Existe o fenômeno morte, que acontece conosco quando morremos. Mas existe uma região para onde vão as almas dos homens, chamada morte. Existe uma outra seção chamada Hades. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Isso vai ficar para futuros vídeos, quando nós formos falar sobre o estado intermediário, tá? Outros vídeos nós vamos falar sobre isso também. Então continua aqui, ó. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, traduzido aqui de inferno, de novo, ó, ele traduz, uma hora ele traduz a palavra Hades para além, outra hora, a mesma versão traduz a palavra Hades para inferno, tá errado. O inferno, a geena de fogo, o lago de fogo é outra seção. Mas também nós vamos falar disso em outros vídeos, né? Não é o foco aqui agora, só para tomar nota desse ponto aqui. Tanto a palavra além como a palavra inferno, traduzido aqui na João Ferreira, né, é a mesma palavra no grego. É a palavra Hades. Então, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Certo? Aqui, então, é a passagem que fala do grande trono branco, do juízo final. A maioria dos cristãos confundem o tribunal de Cristo com o trono branco, como se fosse a mesma coisa. Principalmente os amilenistas, que negam que entre
a vinda do Senhor Jesus e o começo da Nova Jerusalém na eternidade, haverá o milênio, o reino milenar de Cristo, de forma literal sobre essa terra. Os amilenistas tentam negar isso. Eu tenho profundo respeito, de novo, vou fazer citação aqui, do nosso querido irmão e a obra dele, do estudo de Romanos, né? O Dr. Martin Lloyd-Jones, em seus comentários a respeito de Romanos, os 14 volumes dos quais eu tenho ali em cima, ele diz que essa interpretação de um milênio antes da eternidade, isso não tem fundamento. Ora, com todo respeito, eu que sou o menor dos servos de Deus e o menos capaz de todos eles, respeito a posição do meu irmão, mas eu vou dizer uma coisa, se não houver milênio, como é que faz as profecias de Isaías? Com que base eu posso dizer que as profecias de Isaías que apontam, não só de Isaías, dos outros profetas também, mas Isaías está explícito ali, em várias profecias, a demonstração do reino milenar. E se eu digo que não vai haver milênio, o que eu vou fazer com essas profecias? Eu vou dizer que na eternidade elas vão acontecer? Não é possível. Não é possível. Por que não é possível? Porque se você vier comigo aqui para Isaías, capítulo 66, Isaías, vamos ver se é o 66 ou 65, se eu não me engano, na verdade deve ser o 65. Eu queria perguntar para o querido irmão que acredita como Martin Lloyd-Jones, para todo e qualquer querido irmão que acredite dessa forma, como é que nós vamos fazer com essas profecias aqui? Versículo capítulo 65, a partir do versículo 19. E exultareis por causa de Jerusalém, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem a voz de choro nem de clamor, nem haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que cumpra os seus, nem velho que não cumpra os seus dias. Ou seja, todos os velhos que existirem nela viverão e morrerão em ditosa velhice, né? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Bom, aqui tem uma profecia falando de pessoas que estarão na cidade de Jerusalém e que quando pecarem, somente aos 100 anos serão amaldiçoados. E que morrer aos 100 anos vai ser morrer jovem quando esse dia chegar. Agora, esse dia aqui se refere à Nova Jerusalém? Não é possível tal coisa. Por quê? Porque na Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22 deixa bem claro que todas as coisas estão consumadas. E já não haverá mais morte e nem qualquer maldição, está escrito. Então esse tempo aqui, que está falando do Senhor, exultando em Jerusalém naquele grande dia, não pode se referir à eternidade. Tem que se referir a um período antes da eternidade, porque senão Isaías está contradizendo Apocalipse. Apocalipse deixa bem claro, quando chegar a Nova Jerusalém, no novo céus e nova terra, então não vai haver mais maldição e morte. Mas aqui está dizendo que esse aqui é um tempo onde vai haver maldição e ainda haverá morte. Embora a idade do homem vai ser prolongada, como a idade pré-diluviana dos patriarcas, que viviam quase 1000 anos, assim vai voltar a ser, porque Cristo vai estar reinando nessa terra. E quando fala de Jerusalém aqui, é a Jerusalém bíblica, histórica, literal. Não está falando da igreja aqui, não. Nem dos santos glorificados na eternidade. Não, não. Por quê? Porque aqui está dizendo que ainda é possível haver morte, que ainda vai ser possível haver maldição. Então isso não pode ser a eternidade, quando a morte e a maldição vai ser destruída,
Isso tem que ser na era do milênio, aonde Cristo vai restaurar a ordem desse universo. Mas ainda vai ser um período de tratamento. No milênio ainda vai existir morte entre as nações que pecarem. Quem pecar aos 100 anos vai ser amaldiçoado. Por quê? Porque vai ser o reino de justiça. Cristo vai julgar de forma presente esse mundo. Ele vai estar de forma presente nessa terra, julgando, reinando. E reinando, como diz o Salmo capítulo 2, com cetro de ferro sobre as nações. Que fala de autoridade, de poder irresistível, inquestionável. Ele não tolerará o pecado. E as nações que pecarem serão disciplinadas. Como fala aqui, com morte ou até com maldição. Mas isso não pode ser a eternidade, porque em Apocalipse deixa bem claro que na eternidade não haverá nem morte e nem maldição mais. A morte terá sido destruída e a maldição não mais existirá. Então isso aqui deve ser um período anterior. Só esse versículo aqui já derruba por terra toda a base que se tente colocar para um amilenismo. Aí você vai dizer, mas você está lendo esse texto fora do contexto, porque o versículo 17 fala de Deus criando novos céus e nova terra. E do povo de Deus folgando ou regozijando-se nas coisas que Deus cria. Agora, novos céus e nova terra é a eternidade. Então essa passagem se refere sim à eternidade. Existe uma outra coisa que eu tenho que esclarecer aqui, que às vezes não está claro para muitos. Os profetas do Antigo Testamento, quando faziam profecias, muitas vezes, a profecia olhada pelo binóculo do tempo, ela enxergava dois eventos no futuro como estando muito perto um do outro. É igual, por exemplo, quando você vê duas montanhas muito distantes de você. As duas montanhas estão justapostas. Você, ao olhar a distância, você pensa até que elas estão perto uma da outra. Mas à medida que você vai chegando próximo a elas, você vê que existe um vale entre as duas. E que, na verdade, elas não estão tão perto. Era assim que os profetas enxergavam as profecias no Antigo Testamento. Muitas vezes, dois eventos que têm um longo espaço de tempo, um do outro, no cumprimento, eram profetizados numa mesma sentença. Como significando, para quem lesse de forma descuidada, que as duas coisas iam acontecer ao mesmo tempo. Sim, Deus falou no versículo 17 que vai criar novos céus e nova terra. Deu um pequeno corte aqui. Vamos continuar. O profeta Isaías está enxergando aqui, pelo seu telescópio profético, que transpõe todos os tempos e eras, ele está enxergando o quê? A inauguração do milênio, só que o evento está tão distante, e a profecia segue de fato esse tipo de acontecimento, que ele vê as duas coisas perto, tanto o milênio como a eternidade, como juntos. Essa não é a primeira vez que isso acontece em Isaías e nos profetas. É por isso que lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12, diz que eles indagavam e inquiriam para saber em que tempo e épocas aconteceriam as profecias referentes aos sofrimentos e às glórias de Cristo, do Messias. Porque muitas vezes as profecias pareciam que estavam falando das duas coisas ao mesmo tempo. E não é possível o Messias morrer e reinar ao mesmo tempo. Então eles indagavam, eles inquiriam. Como Daniel, você vê muitas vezes o próprio Daniel fazendo isso. E aqui em Isaías eu queria dar um dos textos onde isso acontece. Por exemplo, se você for em Isaías capítulo 61, existe aquela profecia a respeito da pessoa do Messias. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Para mostrar que existe o reino milenar. E por que eu estou me preocupando em mostrar que existe o reino milenar antes da Nova Jerusalém? Nós vamos abordar isso com mais detalhe também em vídeos futuros, mas é importante isso aqui agora. Porque o tribunal de Cristo acontece antes do milênio.
E o trono branco acontece depois do milênio. Então o milênio deve ser uma realidade. Não é possível que não haja o reino milenar. Uma prova de que muitas vezes o profeta, quando profetiza, olhando pelo telescópio profético além do tempo, ele vê dois eventos distantes acontecendo de modo simultâneo, é Isaías 61. Quando Isaías 61 profetiza aqui, o profeta falando, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 1. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, que aqui diz respeito ao jubileu, ao verdadeiro jubileu. O ano aceitável, o ano da graça, é o ano onde os presos são libertos, as dívidas são canceladas, era o ano do jubileu em Israel. Uma figura da era da graça e, mais especificamente, do milênio, onde isso vai acontecer em plenitude. Né? E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e o consolar de todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja só, Isaías 61, versículo 1 a 3, profetiza dois eventos distantes em uma mesma profecia. Por quê? Como diz o nosso irmão, deixa eu até citar aqui essa obra, vou fazer referência dela aqui, o nosso irmão hebraísta, Franz Julius Delitzsch, no seu excelente comentário sobre Isaías, ele coloca uma coisa muito importante. O profeta Isaías, estando num êxtase, numa visão profética, pela limitação da pessoa humana do profeta, enquanto ele está em êxtase, os eventos revelados de forma por meio de uma teopneustia para ele, por meio de uma revelação divina. Muitas vezes, esses eventos são não percebidos na sua ordem de acontecimento. Ele vê os eventos, mas a ordem dos eventos não está clara. Então ele profetiza dois eventos que irão se cumprir em tempos distintos em uma mesma profecia. Por que é assim? Porque ele está muito distante no tempo e existe a sua limitação humana. E a profecia, como ela entra na esfera do espírito, ela não está limitada ao tempo. Então ela consegue ver dois eventos fora do tempo, como acontecendo ao mesmo tempo. Os eventos que ele está vendo estão fora do tempo em que ele vive. Porque ele está no reino espiritual, num êxtase, recebendo tal visão por meio de uma teopneustia, de uma revelação de Deus. E aí, quando ele tem essa visão, esses eventos que estão tão distantes parece que estão perto, como a montanha que você observa à distância. Só quando o evento estiver de forma iminente a se cumprir é que você vai ver que entre as duas montanhas, ou seja, entre esses dois eventos, há um vale. E o exemplo disso que aconteceu foi aqui em Isaías 61. Em Isaías 61, ele profetiza, né, como diz aqui, que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, porque o Senhor Jesus repete essa passagem de Isaías 61 lá em Lucas 4. Então, em Lucas 4, Jesus repete essa sessão aqui, dessa profecia. E ele diz que essa profecia de Isaías se cumpriu nele. Mas o que Isaías está profetizando? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados,
e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Você percebeu aqui? 2 eventos. Libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, o ano aceitável do Senhor, o jubileu da graça e o dia da vingança. Mas eu pergunto, quando Jesus veio, ele efetuou a vingança de Deus na primeira vinda dele? O dia da vingança de Deus, se você ler todos os profetas com cuidado e o Pentateuco, você vai ver que é o dia que Deus vai vir com juízo sobre esse mundo, para castigar as iniquidades do mundo. Eu pergunto, quando Cristo veio a primeira vez, a vingança de Deus se cumpriu? Não. Por isso que se você... Agora vamos lá em Lucas capítulo 4. Se você ler o Evangelho de Lucas 4, quando Jesus cita essa porção, você vai ver que o Senhor Jesus foi muito cuidadoso. E isso prova que o que o nosso irmão Delitier comenta é verdade. O profeta está num êxtase, tendo uma teopneustia, uma revelação espiritual, e a limitação do profeta, que é um ser limitado ao tempo e espaço, vendo pela revelação espiritual, pelo êxtase espiritual, 2 eventos tão distantes no tempo, sendo mostrados a ele no reino espiritual que é fora do tempo e espaço, a sua percepção limitada ao tempo e espaço enxerga os 2 eventos como acontecendo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, existe uma distância quando chega a hora de se cumprirem esses eventos. Então, quando Lucas 4, Jesus vai citar a passagem de Isaías 61, você vai ver que o Senhor Jesus, ao aplicar a passagem de Isaías, ele é muito cuidadoso. Claro, nós estamos falando do Senhor Jesus, nosso maravilhoso Senhor, que foi quem inspirou os profetas, e melhor do que os profetas, sabe o tempo certo onde cada evento vai se cumprir. Eu não estou dizendo que Isaías não viu a verdade, ele viu os 2 eventos, os 2 eventos vão se cumprir, mas Isaías não é o Senhor Jesus, Isaías não é Deus. Isaías, quando vê os 2 eventos pelo telescópio profético, ele vê os 2 eventos muito distantes a se cumprir, como 2 montanhas que estão tão distantes que parece que estão perto uma da outra. Essa é a consequência da limitação humana do profeta, que está necessariamente tendo uma visão além do tempo e espaço, por revelação espiritual, e então consegue ver os 2 eventos ao mesmo tempo. E não consegue, perceber de modo nítido o vale, a distância que tem entre o cumprimento dos 2 eventos. Mas o Senhor Jesus não é assim. O Senhor Jesus, embora seja homem, encarnado, ele estando em carne ali, quando ele leu essa passagem, ele é Deus. E sendo Deus, ele sabe a ordem certa como cada evento vai se cumprir. Por isso que quando ele lê Isaías 61, na sinagoga, está escrito aqui, capítulo 4 de Lucas, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele vai citar a passagem de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você percebeu a diferença? E aí fala assim, tendo fechado o livro, fechou. Ele leu até aqui e fechou o livro. E aí o que ele vai dizer? Devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você percebeu o cuidado do Senhor Jesus? Ele leu toda a porção de Isaías 61? Não. Isaías, quando profetizou, falou da pregação, de pôr em liberdade os oprimidos, os pobres, de pregar o ano aceitável do Senhor, o jubileu da graça, e o dia da vingança de Deus. E o consolo de Sião, que é algo que vai acontecer no reino. Isaías profetizou as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas o Senhor Jesus, quando leu, o Senhor Jesus não tem o problema de Isaías, de olhar algo no futuro e perceber como acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo. Não. Na hora do cumprimento, na hora em que essas 2 montanhas foram vistas de perto pelo Senhor Jesus,
ele viu o vale que havia entre elas. Então, quando ele vai ler a profecia, ele lê só até a parte que fala do ano aceitável. Fecha o livro e fala: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. De fato, até a parte do ano aceitável se cumpriu. Por quê? Porque Cristo veio, de fato, pregou o evangelho aos pobres, pôs em liberdade os oprimidos espirituais e físicos das doenças que ele curou, expulsou demônios, né? Libertando as pessoas da opressão do diabo. Como diz Pedro em Atos, Pedro diz que ele andou por toda parte fazendo bem, se eu não me engano, em Atos capítulo 10, porque Deus era com ele. Ele pôs em liberdade os oprimidos, ele curou os enfermos, ele apregou o ano aceitável do Senhor. Foi o que ele fez na primeira vinda dele. Mas ele não efetuou a vingança de Deus. A parte da vingança vai ser só na segunda vinda. Por isso, quando ele leu até o ano aceitável, ele fechou o livro e falou: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Ele não disse que se cumpriu toda a profecia de Isaías. Porque a profecia de Isaías, quando feita, Isaías uniu os dois eventos em um só. Claro, o profeta Isaías, como um homem, com as suas limitações humanas, quando ele pega o telescópio profético e olha, ele vê duas montanhas muito longe. E a sua limitação humana enxerga as duas montanhas como estando pertas, estando muito pertas uma da outra. E ele profetiza as duas coisas na mesma profecia. Mas o Senhor Jesus, que é o verdadeiro intérprete de todas as profecias, porque era o seu espírito que falava nos profetas. Ele é que sabe como as profecias serão cumpridas. Então nós temos que olhar as profecias de acordo com a ótica de Cristo. Cristo citou Isaías, mas ao aplicar o cumprimento, ele não disse, ele não leu até a parte da vingança de Deus. Ele leu até a parte do ano aceitável, fechou o livro e falou: hoje se cumpriu essa parte que vocês acabaram de ouvir. Ele está contrário a Isaías? De modo nenhum. Acontece que ele está citando Isaías até a parte que se refere à sua primeira vinda. A parte do dia da vingança de Deus que está na mesma profecia. Aliás, eu posso dizer aqui, está no mesmo versículo. O versículo 2 fala do ano aceitável do Senhor e do dia da vingança de Deus. Dois eventos que quando Isaías viu pareciam que ocorreu ao mesmo tempo, mas quando chegou a hora de cumprir, viu-se o vale entre as duas montanhas, entre os dois eventos. O segundo evento vai se cumprir só na segunda vinda, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus em chama de fogo, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Agora chegou a hora da vingança, da retribuição justa de Deus, mas antes não. Então você percebe que o profeta, acertadamente, como diz nosso irmão, o erudito Delitche, quando ele vê a visão, né, ele vê as duas coisas como estando juntas ao mesmo tempo. São dois eventos juntos na visão do profeta. Mas quando chega a hora de se cumprir, você percebe o vale entre eles. Por que eu estou falando tudo isso? E provando aqui a partir do texto de Lucas. Porque aqui em Isaías 65 que a gente leu, aquele que fizesse objeção poderia dizer: não, mas você está lendo fora do contexto. Porque Isaías 65 não está falando do milênio, está falando do novo céu e nova terra. Que de acordo com o Apocalipse vem depois do milênio. Não, meu irmão, não, meu querido irmão e amigo. Isaías 65 está falando sim do novo céu e nova terra. No versículo 17 de Isaías 65. Mas nós temos que ver que Isaías, quando profetiza as suas profecias, ele vê ambos eventos ocorrendo ao mesmo tempo. É o Novo Testamento que vai dizer para nós quais dos eventos vão ocorrer na primeira vinda, quais dos eventos vão ocorrer na segunda vinda, no início do milênio, e quais eventos da segunda vinda vão ficar para a eternidade apenas. É o Novo Testamento. É a interpretação de Jesus nos evangelhos e dos apóstolos nas epístolas que vão dizer para nós o distanciamento que existe entre um fato e outro na hora da realização do fato anunciado pelo profeta. Então Isaías falou assim: porque eis que cria um novo céus e nova terra.
e não haverá lembrança das coisas passadas. Sim, aqui ele está vendo o novo céu e nova terra. Mas, quando você chega no versículo que a gente leu aqui, 20, você ouve falar de morte e maldição. O que Apocalipse deixa bem claro que não vai haver no novo céu e nova terra. Então isso só leva a gente a ter uma conclusão, para não dizer que Isaías está contradizendo Apocalipse, que não é possível isso. A gente só chega a uma conclusão, que é a mesma que a gente já viu acontecendo em Isaías 61 e em Lucas 4. Isaías está vendo dois eventos distintos ao mesmo tempo. Não é que Isaías está contradizendo Apocalipse, ou que Apocalipse contradiz Isaías. Não. Apocalipse tem a explicação clara do que Isaías viu de forma geral. Deu para entender isso? Então, o fato, sim, Isaías está citando o novo céu e a nova terra no versículo 17. Mas é porque tanto o novo céu e a nova terra como o milênio, na visão de Isaías, são coisas que ocorrem ao mesmo tempo, porque ele está muito distante e existe uma limitação do profeta para enxergar tal revelação. Ao passo que quando João vê as coisas no Apocalipse, ele é arrebatado em espírito aos céus. E ali, né, por uma visão dada ao Senhor por meio do anjo a ele consegue perceber de forma mais nítida o que Isaías não percebeu aqui, estando num tempo muito anterior ao de João. Deu para entender? Então, sim, há novo céu e nova terra, mas não quer dizer aqui que o versículo 20 está se referindo ao novo céu e nova terra do 17. O que acontece é que Isaías está vendo os dois fatos numa distância de tempo muito grande, e por isso ele está enxergando as duas coisas como ocorrendo quase simultaneamente. Mas o milênio é uma realidade, porque senão você vai dizer que no novo céu e nova terra vai haver morte, porque aqui está mencionando que vai haver morte para quem pecar. Só que lá em Apocalipse está dizendo que no novo céu e nova terra não tem morte, nem maldição, porque as primeiras coisas passaram. Então como é que você vai interpretar isso? Sabendo que Isaías, conforme a gente já provou aqui, vê dois eventos distantes ocorrendo ao mesmo tempo, você tem que saber que Isaías está vendo o novo céu e nova terra e também está vendo o reino milenar juntos. Mas que isso não indica que as duas coisas ocorrem juntas. É que Isaías está vendo de um tempo muito distante. Ao passo que João, arrebatado em espírito pela comunicação da revelação dada ao anjo de Jesus Cristo para ele consegue ver de forma mais nítida. E existe uma diferença de tempo, um vale entre o reino milenar e a eternidade. Tá certo? Espero que tenha ficado clara a explicação. Por que eu expliquei tudo isso e gastei todo esse tempo? Para mostrar uma coisa. O tribunal de Cristo é algo que acontece na inauguração do reino milenar. Quando Cristo for inaugurar o reino milenar, antes do reino milenar até, ao tribunal de Cristo. Na vinda de Cristo aos ares. Depois ele toma posse desse mundo e inaugura o reino. Por isso que eu falei na inauguração, mas não quer dizer que é já no reino. Na verdade, ele antecede o reino um pouco ainda. Então, Cristo vem aos ares, onde acontece a sua parousia, que depois se torna uma epifania, e então ele toma posse da terra e estabelece o reino do milênio. Depois do milênio é que há o trono branco. Ao passo que o tribunal de Cristo, nós vamos ver aqui, acontece antes do reino milenar. Porque é o que vai definir que cristão entra para o reino e que cristão fica fora do reino. Certo? Então nós vamos ver uma coisa. Esse versículo que a gente leu aqui, 2 Coríntios 5, 10, no início, fala de tribunal de Cristo. E Apocalipse fala do grande trono branco. A palavra tribunal de Cristo, no grego, o termo tribunal é um termo bem específico, é bema. E o termo trono branco, mais especificamente a palavra trono, ali em Apocalipse, no grego é tronos, da onde vem a nossa palavra trono. Qual que é a diferença dos dois? Então, nós vamos concluir essa parte do vídeo citando essa diferença, tá bom? E vamos continuar esse assunto num futuro vídeo. Aqui o nosso irmão Deus coloca assim: provavelmente a falta de compreensão dessa questão tão importante esteja na identificação do tribunal de Cristo
com o grande trono branco. Ou seja, as pessoas costumam confundir as duas coisas. Tem alguns até pregadores e alguns que cantam sobre o dia do juízo na internet e coloca tudo em uma coisa só. Tem uma famosa peça cantada em forma de um pedaço, né, se eu não me engano, de uma ópera que chama O Dia da Ira, de um compositor clássico que ele canta falando do dia do juízo, né? Eu vou ver se eu encontro aqui até e deixo o nome certo para vocês aqui na descrição do vídeo, ou então aqui no vídeo mesmo. Ele canta falando do dia do juízo como sendo um dia que todos os homens vão comparecer ao mesmo tempo, cristãos, não cristãos, tudo num dia só. Né? E tem pessoas pregando, falando do dia do juízo como se fosse um único dia. Nós vamos ver que isso não é possível. Por quê? Porque a palavra bema tem um outro significado da palavra tronos. Primeiro a gente já viu que tem o milênio. O tribunal de Cristo vai ocorrer antes do milênio, e o trono branco só depois do milênio, conforme Apocalipse deixa bem claro. É só você ler Apocalipse 20 que você vai ver que primeiro tem o milênio, só depois vem o trono branco. Ao passo que o tribunal de Cristo vem antes. E eu gastei todo esse tempo nessa digressão aqui para falar da questão de Isaías, para mostrar que o fato de Isaías citar novo céus e nova terra junto com o milênio não quer dizer que seja uma coisa só. Eu gastei todo esse tempo para mostrar que tem um milênio antes da eternidade. E que o tribunal de Cristo é antes do milênio e o trono branco é no fim, só depois do milênio. Mas ainda tem, como o nosso irmão coloca aqui, que essa compreensão infundada, né, sem base, que causa confusão na mente do povo de Deus, associando o trono de Cristo, o tribunal de Cristo com o trono branco, como uma coisa só. Toda essa confusão vem porque, além de considerar a diferença de tempo entre uma coisa e outra, não consideram também a diferença das palavras usadas. A palavra usada em Apocalipse, então, é tronos, e em 2 Coríntios 5:10, no grego é bema. Agora, o que é o bema? O que significa esse termo bema? Nos países orientais, as famílias eram enormes, e de vez em quando havia uma reunião para todos os membros. Numa grande sala, havia uma espécie de plataforma com um assento, onde o cabeça da família se colocava para julgar as questões da mesma. Então, isso aqui é uma coisa que Paulo tomou lá das famílias orientais. Veja, Paulo era um judeu e tinha uma grande formação na cultura grega helênica, sendo um judeu criado em Tarso. Foi instruído na lei aos pés de Gamaliel, mas ele conhecia os costumes das famílias na Europa Oriental e também na Ásia e na Palestina. Ele conhecia. E o que acontece? Nas famílias orientais, na época de Paulo, que eram enormes, muitas delas tinham o princípio do patriarcado, como a gente enxerga na vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, onde um patriarca é, na verdade, o ponto de referência, o esteio de toda uma família e de uma geração. Então as famílias eram grandes e viviam juntas em comunidade. Nessas famílias muito grandes, algumas vivendo em casas, né, que eram próximas umas das outras, e eram grandes, ou então até em palácios, ou então em grandes estruturas. Tendo a família sido muito grande, o que acontecia? De tempos em tempos, havia um tribunal. Havia um tribunal familiar. E todos da família compareciam a esse tribunal. É isso que o nosso irmão está comentando aqui. E havia um tipo de uma plataforma, né, onde o cabeça da família se colocava para julgar as questões da mesma. Este assento era chamado de bema. Este assento, essa plataforma onde ele se sentava. Todos os membros da família compareciam diante dele, mas apenas os que pertenciam à família. Isso aqui é uma outra coisa importante. No bema, no tribunal familiar, só os da família compareciam. Isso diz alguma coisa, amado irmão? Isso significa o quê?
que no bema de Cristo, porque esse foi o termo que Paulo usou, Paulo estava fazendo referência a esse tipo de tribunal. Cristo também vai ter um tribunal familiar para julgar apenas os da família. Só os cristãos é que vão comparecer no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para incrédulo, porque incrédulo não faz parte da família de Deus. Em Efésios 2, a partir do versículo 11, quando Paulo começa a mencionar que nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo e nós não somos agora estrangeiros, mas somos concidadão dos santos, somos da família de Deus. Mas o que nos tornou parte da família de Deus? O fato de termos crido em Cristo e termos sido aproximados pelo sangue de Cristo. O incrédulo não tem tal relação. O incrédulo não faz parte da família de Deus. No sentido de alguém regenerado, sendo filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Então ele não faz parte daqueles que irão comparecer no bema de Cristo, porque a palavra bema indicava um tribunal familiar, onde o cabeça da família reunia apenas os membros da família para poder tratar questões da família. E o que acontecia nesse tribunal? Se alguém merecesse apreciação, louvor, merecesse alguma recompensa, ela seria dada. Se alguém merecesse repreensão, seria repreendido e disciplinado diante de todos os membros da família. Isso nos mostra, de modo claro, que o julgamento no tribunal de Cristo não tem nada a ver com a vida eterna. Porque todos que estão ali já têm a vida eterna. O assunto ali é a conduta e a obra de cada um. Não tem nada a ver. Esse assunto da vida eterna já foi resolvido quando cremos no Senhor Jesus. Mas a conduta e as obras dos filhos de Deus é que serão avaliadas neste tribunal. Então, isso é a que Paulo se refere. É a isso que ele está se referindo quando ele fala do bema de Cristo. Já em Apocalipse, o termo é tronos, que fala de trono de julgamento. De julgamento onde as questões são avaliadas num outro critério. O julgamento ali tem a ver com a dívida que o homem tem para com a lei de Deus. Dívida essa que, se ele não creu em Cristo para que fosse cancelado, ele será condenado eternamente. Então, por isso ali o termo é tronos, que fala de julgamento judicial. Certo? Onde se avalia os crimes. E a sentença do juiz eterno é dada. Mas em 2 Coríntios 5, 10, o termo bema de Cristo, tribunal de Cristo, bema, é tribunal familiar. É apenas para aqueles que já pertencem ao Senhor, que não entram em juízo, mas podem ser disciplinados, como acontecia no bema das famílias do Oriente, ou pode ser elogiado e recompensado. Por isso que Paulo fala, todos nós vamos comparecer no tribunal familiar de Cristo, para que cada um receba não só o bem, não é só graduação de galardão, não. Receba segundo o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava neste corpo. Então, amados irmãos e queridos que me ouvem aqui, todos vocês, há uma diferença. Nós não entramos mais, não vamos comparecer mais no tribunal para definir questões de vida eterna ou juízo eterno. Mas haveremos de comparecer no tribunal de Cristo para sermos recompensados ou disciplinados pelo nosso Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra cause em nós o desejo de sermos aprovados. Que, como João diz na sua epístola, todo aquele que tem a esperança da sua vinda, que é o assunto que João está falando em 1 João 3, a si mesmo se purifica, ele fala. Assim como ele é puro. Para que nós possamos ser encontrados por ele em paz e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos parar por aqui e vamos continuar esse assunto que nós só iniciamos nesse vídeo hoje, em futuros vídeos, tá bom? Que Deus abençoe. Quero mais uma vez aqui agradecer a todos que são inscritos. Pedir que você, se você não está inscrito ainda, você, por favor, se inscreva. Acione o sininho aí para receber as notificações. Espalhe para mais pessoas que você sente que precisam ouvir essa palavra, ser esclarecido desse assunto, que tem interesse profundo pela palavra de Deus.
Quero também recomendar o link da descrição, na descrição do vídeo aqui, que eu vou deixar do site que nós estamos criando, com a ajuda de uma equipe de irmãos, né, que tem me ajudado, e que você pode acessar. Lá vai ter artigos para serem lidos, biografias de irmãos, né? Nós publicamos recentemente uma biografia do G.H. Pember, que não é tão conhecido, né? Mas ele teve uma importância tremenda. Você quer saber quem foi ele? Acesse lá, você vai ver. Tem outros artigos lá sobre o Espírito Santo, sobre a questão da queda e restauração de um servo de Deus, ilustrado na vida de Sansão, e também outros materiais que estão sendo postados, de muito bom conteúdo, escrito por grandes eruditos e homens de Deus do passado. Acesse, leia, comente, certo? E recomende, repasse para as pessoas, para que outros também tenham acesso, tá bom? Até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.